estreita, isso, se eu não me engano, é para o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, né? Aí é estreita, hein? Você vai entender, vai dar um pouquinho mais de valor, um pouquinho. Você vai valorizar ele, irmão. Vai valorizar. É isso mesmo. Valorizar o que é Deus, que espada de fogo corta na cabeça agora. Que homem sanguíneo, meu Deus, que homem sanguíneo. Sua ascensão. Vamos lá, ler lá. Os evangelhos, o livro dos Atos e as epístolas dão testemunho da ascensão. A ascensão ensina que o nosso mestre é o Cristo celestial. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. Sua partida foi uma subida, assim como a sua entrada ao mundo havia sido descida. Ele desceu e agora subiu para onde estava antes. E assim como sua entrada no mundo foi sobrenatural, assim a sua partida também foi sobrenatural. Amém. Ou seja, ele veio para executar um propósito. Todo soldado que vai a uma guerra, ele vai apenas com um objetivo na mente: executar e voltar vivo. Apenas isso, ele vai executar a missão e voltar vivo. Não é? Então Cristo veio ao mundo para nos redimir. Depois disso, ascender ao Pai e tomar de volta aquilo que sempre foi seu por direito e eternamente: o reino, o poder, a glória, a majestade, o louvor e etc. Para todo sempre. Bem? Se Cristo ressuscitou e ascendeu ao Pai, isso significa que um dia o que Ele semeou nós vamos colher. Porque se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Assim como Ele ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar, nós teremos corpos glorificados, nós vamos ascender ao Pai, nós vamos ao encontro com Deus do primeiro céu. Amém? Só que tem um problema: essa árvore precisa ter suas raízes cortadas, tá bom? Então, se você estiver enraizado nas coisas da terra, resumindo, para não voltar a ser tedioso no Evangelho da Prosperidade, então somente o Evangelho da Prosperidade, você está lascado. Bom, vai ter mais. O Cristo exaltado, continua. Afirma certa passagem que Cristo subiu e outra diz que foi levado acima. A primeira representa a Cristo como entrando na presença do Pai por sua própria vontade e direito. A segunda acentua a ação do Pai pela qual ele foi exaltado em recompensa por sua obediência até a morte. Amém. Tem uma passagem escrita por Davi em Salmos que diz assim: mas quem é esse? Aí alguém responde: o Rei da Glória, abram-se as portas da eternidade. O que ele quis dizer com isso? Quando Jesus ele ascende aos céus, ele ascende com o seu corpo cordeiro, não. Cordeiro. O anjo olhou: tu é legal, tu é santo, tu tem... mas não estou te conhecendo, cara. Obrigado as mãos, que abra as portas, porque o Rei da Glória. Ele toma posse de todo e de todos para Deus. Aí o corpo dele é glorificado, porque pelo legalismo, cumprimento da lei, como Cordeiro de Deus, ele abandona a carcaça humana, porque ele precisou do corpo para executar o seu propósito, e agora ele toma posse daquilo que sempre foi seu: poder, honra, majestade e glória. Aí sim, aí nós vamos lá em Apocalipse, quando João, há um paradigma danado ali, porque ele olha para o selo está fechado o livro, tudo, né? Caramba, ninguém é digno. Se ninguém é digno, nós só tem uma coisa a fazer assim, ó. Por quê? E quando ele chora, o ancião vê outro, você vê, não chora não, rapaz. Eis aí o Cordeiro de Deus. Aí quando ele olha, eu sou o leão da tribo de Judá. Caramba, Cordeiro do leão. E aí qual que é? Ele sobe como cordeiro, mas toma posse para ser leão da tribo de Judá. E diga-se de passagem que na marcha dos israelitas, que eram 4 exércitos, na
o desarme da tenda do testemunho, tabernáculo no deserto, a primeira tribo aí à frente era a tribo de Judá. E cada exército, eram 4 exércitos compostos de 4 tribos, possuíam uma bandeira. E a bandeira de Judá à frente era um leão. Aí tinha a bandeira que era o homem, a bandeira que era um boi e a bandeira da águia que vinha atrás, que representam os 4 evangelhos e a forma como Cristo se doou por nós. Suas 4 facetas. Amém? É aquele anjo lá que tem esses 4 faces. Aquele anjo, na verdade, representa as tribos de Israel. Não é? Eu não vou entrar nessa questão porque eu preciso de pelo menos umas 8 horas para falar disso. Escatologia é complexa. Eu não posso, mas Deus me deu a revelação que este anjo é isso. Não posso cometer esse erro, porque é um livro complicadíssimo, leva tempo e nós vamos chegar lá. Então, para não confundir vocês saírem daqui com um novo aprendizado, é melhor não focarmos no assunto agora. É Bruno, você dá uma mente aberta, né? Cristo soberano, vai lá, Michel. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. Ele é a cabeça de todo varão, a cabeça de todo principado e potestade. Peraí. Eu coloquei cabeção. Foi. Gente, apaga em nome de Jesus. Gente, é coisa de Satanás, sabia? Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu atualizo essa matéria umas 8 vezes. Eu faço a digitação, olho, analiso. E já aconteceu, sério mesmo, já aconteceu de eu imprimir e o documento na impressora sair com palavras que eu não tenho no pendrive, não tenho no computador. Então vocês me perdoem por esse erro. Há um movimento de Satanás imenso para que essa matéria não seja feita. Então risca aí direitinho, tá bom? Continua. Ó, ele é testemunha para vocês verem que eu não estou falando besteira. Tem um dia que eu estava digitando um negócio, uma palavra, o que foi que aconteceu? Apareceu o número. Vai ser um número, irmão. Isso não é normal. Satanás. Continua. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. Ele é a cabeça de todo varão, a cabeça de todo principado e potestade. Todas as autoridades do mundo invisível, tanto como os do mundo dos homens, estão sob o seu domínio. Ele possuiu essa soberania universal para ser exercida para o bem da igreja, a qual é o seu corpo, Deus. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, em um sentido muito especial. Portanto, Cristo é a cabeça da igreja. Amém. Não há, nunca houve, jamais haverá tamanha autoridade delegada a um ser, como a soberania de Cristo. Ele está acima de todas as pessoas, todos os seres viventes, de todas as épocas e de todos os tempos. Não há, jamais haverá. Amém? Quando a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, foi constituído cabeça da igreja, está dizendo que ele tem toda a soberania. Por quê? Porque Deus olha para a igreja na terra como sendo o seu único exército e povo escolhido. O que passar disso será rejeitado. Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós somos a única tribo, vamos dizer assim, as únicas pessoas que serão escolhidas por Deus, mas ele será a cabeça. Você não faz nada se ele não quiser. Você não anda para a direita se ele quiser que seja para a esquerda. E nisso nós vemos quem é e quem não é igreja. Porque o que gente rebelde com Deus, não é brincadeira. Você cita versículo da Bíblia, a pessoa diz, mas a Bíblia também diz, ela cita 2. Prega para desviar do que tu vai ver, é uma treva. Ah, mas eu conheço a palavra. O problema é que você nem conhece. Satanás também conhece, pregou para Jesus no congresso missionário do deserto. Grande coisa que você conhece. Tu és grande sim, se obedecer. Ok? Continua. O Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e sua igreja na terra, separação ocasionada pela ascensão, não é permanente. Ele subiu como precursor a preparar o caminho para aqueles que o seguem. Sua promessa foi: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. O termo precursor é primeiramente aplicado a João Batista, como aquele que prepararia o caminho de Cristo.
Como João preparou o caminho para Cristo, assim também o Cristo glorificado preparará o caminho para a igreja. Amém. João Batista, a cana trilhada, ou seja, cana rachada. Uma cana, na verdade, no texto original, como se fosse um bambuzal do rio Nilo. Eram os costumes antigos, um bambu muito grosso, resistente. Então, para você quebrar um bambu daquele, meu irmão, tem que ser acacetado. Jesus, os profetas messiânicos estavam dizendo que o ministério de João Batista era um ministério para rachar. Ele ia sofrer o pão que o diabo amassou. Com mortadela e Coca-Cola, irmão. Então, ele veio para preparar os homens à vinda de Cristo, preparar o caminho de Cristo. Então ele viu que a humanidade estava feia, o negócio estava estreito, falou, não tem jeito de chamar de ovelha. Vamos começar o sermão aqui no deserto chamando de cobra. Aí ele começa a preparar o caminho de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veio Jesus preparar o caminho do homem até Deus. Amém? Preparar o caminho do homem até Deus, o que prepara o caminho. Eu me lembrei de uma historinha agora, porque Jesus disse que Ele também preparou nossas moradas lá do céu. Eu falei essa história ontem no culto, eu acho que o pessoal não entendeu. É como a história da mulher rica, uma mulher muito rica, muito próspera, e ela tinha uma escrava, uma serva. Aí um dia o pregador foi na casa da mulher rica, na sua mansão, e pregou para aquela multidão de pessoas dentro da mansão daquela mulher muito rica, e apenas 2 pessoas aceitaram Jesus. Dentre elas, a mulher rica e a sua empregada. Somente as 2 aceitaram Jesus. Aí o tempo foi passando, e a mulher rica ia à igreja, a empregada também, aquela coisa toda. A empregada orava, a mulher rica também, etc. Aí, pela fatalidade do destino, as 2 mulheres morreram. Já era, acabou. Aí quando ela abriu os olhos, eternidade, Deus mandou um anjo recepcionar aquelas 2 mulheres, tanto a mulher que era rica, quanto a empregada. Aí veio um anjo bonito, vestido de fogo, pegou na mão da mulher rica e na mão da mulher pobre e disse, fique amadas do meu pai, eu vos mostrarei a morada que o pai preparou. E o anjo começa a entrar numa avenida de ouro, pedras preciosas, grandes mansões feitas com jaspe. Era coisa linda, maravilhosa. E diante, lado direito, aquela mansão enorme feita com ouro, pedras de esmeralda, um jardim imenso adornado, aquela coisa linda, maravilhosa. Ele olha para a empregada e diz, possuas o que é teu por direito, ó servo de Deus, porque esta é a morada que o Pai preparou para ti. A empregada feliz, glorificando a Deus, ela vai tomar posse da morada que Cristo preparou para ela. Aí vai a mulher rica, ela pensando consigo mesmo, glória a Deus, louvado seja Deus que a minha serva, olha como isso ela interessa, e por dentro do coração, se ela ganhou essa casa de ouro, imagina que eu não vou ganhar. Aí o anjo continua a caminhar. E ela percebe que o anjo sai da avenida de ouro e entra numa rua de prata. E anda pra caramba, e de repente o anjo pega para a direita e entra numa rua de bronze. Anda, e de repente o anjo vai parar numa estrada de terra. E ele anda, e ele pega lá na curva do rio, à esquerda, e tem uma picadinha enorme. E ela anda, de repente, meu irmão, hoje eu falo assim, amada de meu pai, abri os vossos olhos. Quando ela abre os olhos, o anjo está com a mão na porta, que ele abre, a porteira cai no chão. Um barraco de 4x4. A mulher diz assim, meu Deus, que decepção. Mas anjo, a minha serva, uma mansão, e eu vou morar aqui, no barraco, a porteira caiu. Aí o anjo falou assim para ela, pois é, meu filho, com o que você mandou aqui para cima nos dízimos e nas ofertas, só deu para conquistar isso, e tem mais, a telha quebrada, o anjo teve que se virar para colocar isso. O que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que você dá para Deus e planta na terra, você vai colher um filho.
E tem gente que vai morar na mansão, vai se lascar, irmão, barraco de 4x4 esperando. Não é? Vai ter tanta gente morando perto do Rio Azul. Então é melhor você se preparar, né? Não é verdade? Tem gente que a gente esse aqui não vai ser nada. Na verdade, tem 2, 3 mansões para ele lá em cima. A gente prepara o caminho. Amém? Diga, filho. Mente de fé. Lá vai. O porquê João Batista teve que preparar o caminho de Jesus, sendo que ele é o próprio verbo e Isaías já profetizava sobre Jesus, já tinha preparado o caminho, Abacuque também foi preparando o caminho. Por que João Batista teve que preparar esse caminho para Jesus? Ele escolheu um primeiro, para se cumprir as profecias. Segundo, nenhum rei se apresenta sem antes um anfitrião. João Batista ele veio para anunciar a chegada de um rei, que as pessoas não conheceram. Então era necessário ele preparar o caminho. E outra coisa, como Jesus veio para cumprir 613 leis, tinha uma que precisava do João Batista. É inevitável o batismo. Como Jesus seria batizado, se não tinha profeta na época? Só um profetizava, inspirado por Deus, João Batista. Só um. Prova disso que você vai ler na Bíblia. O camarada batizava por dia 5.000 almas, chamando o povo de cobra, irmão. Irmão, se eu pregar uma mensagem aqui chamando o povo de víbora, eu vou batizar um feito de palha, a cada 10 anos. Ele batizava de carne e osso, 5.000 almas por dia, chamando o povo. A mensagem, tema da mensagem, cobra do deserto. Então é uma desgraça venenosa. Ele olhava para o cobra, víbora, jararaca. E ganhava 5.000 almas, não tinha profeta. Então quando o povo viu a glória de Deus em João Batista, opa, Deus voltou a falar com o seu povo depois de 4 séculos, 400 anos de silêncio. Então seria um momento oportuno de preparar o Messias. É chegada a voz do reino de Deus. Ele apresentava sinais ou não? Só a palavra mesmo? Não. A única coisa que ele fazia era pregar o cajado e batizar. Aí você coloca com Elias, se tivesse um congresso missionário hoje em dia, e 2 profetas estivessem ressurretos, Elias e João Batista, quem você acha que pregaria no congresso missionário? Por quê? Elias? Elias quem era disparado, irmão. E João Batista? O quê? Liga para ele, não. O povo não quer que eu pregue, irmão. Eu nunca chamei ninguém de cobra. Ninguém mais me convida. E eu não chamei ninguém de cobra ainda. Ainda. João Batista, o quê? Não chama, a agenda dele seria uma desgraça. Ele ia pregar por mim, nas páginas, nos campos de rua. Elias, o quê? Liga para o profeta Elias, disse a agenda dele é para 15 anos, não, pode marcar. Só que João Batista recebeu a glória de Jesus quando Jesus disse: nascido de mulher, não há profeta maior. Alguém de Elias? Não. Jeremias? Não. Moisés? Não. Não há maior profeta nascido de mulher do que João. Por quê? O que fez ele ser tão grande, maior do que todos os outros profetas? Porque ele pregou a verdade de Deus. E foi mais além do que qualquer coisa. Pesou no Irmão, tu parar uma caravana, Herodiano, parar a caravana, irmão, e chamar a mulher que está do lado do rei era uma prostituta, e falar, pô, tu é um adúltero, rei. Rapaz, tem que ter unção ao quadrado. É louco, meu irmão. Tanto é que isso causou decapitação na cabeça dele. Tem que ter unção, tem que ter compromisso com a verdade. Então ele via as coisas e ele não suportava. Ele era o tipo de profeta que não suportava ver coisa errada e ir para casa dormir quieto. Não suportava. Algumas pessoas diziam que ele comia gafanhoto e mel silvestre, lembrava das pessoas, dos pecados, que ele comia e tinha mais prazer. Não comia aquele negócio. Era complicado. Amém? Vamos lá, gente, para comer. Cristo intercessor é isso. O Cristo intercessor. Em virtude de ter assumido a nossa natureza e por ter morrido pelos nossos pecados, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas o mediador também é um intercessor. E a intercessão é mais do que mediação.
O mediador pode ajuntar as duas partes e depois deixá-las a si mesma para que se resolvam suas dificuldades. Porém, o intercessor diz alguma coisa em favor pela pessoa pela qual se interessa. Amém. Presta atenção. Intercessor envolve duas coisas: autoridade sobre tal e amor, interesse. Cristo, segundo a Bíblia, é o nosso eterno e único intercessor. Pelo menos o intercessor que dá jeito, que funciona. Todas as vezes que ele intercede por mim e por você, ele apresenta o sangue que ele derramou. E isto faz com que Satanás fique de bico fechado. Porque ele deu o seu sangue pela redenção da minha e da tua alma. Então, quando ele intercede ao Pai, por mim e por você, sabe a intercessão dele praticamente é uma ordem. Pedido, recebido. Ele nunca falhou e jamais falhará. Amém? Continua. O Cristo onipresente. Enquanto estava na terra, Cristo necessariamente limitava-se a estar em um lugar de cada vez. E não podia... Limitava-se a estar em um lugar apenas de uma só? Vez. Cristo possuía duas naturezas, a natureza humana e a natureza eterna. Com a natureza humana, Cordeiro de Deus, ele limitava-se a estar apenas em um lugar. Mas Deus, e ele não era, e é Deus, não é onisciente e onipresente. O corpo, o Cordeiro, ali. Mas como Deus, ele estava em toda a terra. Prova disso? Ele está trocando uma ideia com os discípulos aqui, irmão. Aí de repente vai Filipe correr e chama Natanael. Rapaz, tu não sabe que eu encontrei o Filho de Deus. Vem, ele está lá. Mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Rapaz, vem ver. Vem tu mesmo. Vamos lá, é o homem, é o cara. Estou te falando, vamos lá. Aí Natanael se levanta e vai. Quando ele chega na frente de Jesus, Jesus está pregando para algumas pessoas. Aí Jesus diz assim: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. O homem não santifica, até ele acertou, né? Natanael, eu te vi quando tu estavas assentado debaixo da figueira. Tá bom para você agora? Caramba, é ele mesmo, Filho de Deus. Ninguém estava comigo lá, nem Filipe, é ele mesmo. Quer dizer, Cristo aqui, Cordeiro, mas todas as coisas debaixo do seu olhar. Em tudo e em tudo. Amém? Continua. E não podia estar em contato com todos os seus discípulos ao mesmo tempo. Mas ao ascender ao lugar de onde procedera a força que move o universo, foi-lhe possível enviar seus discípulos. Com a sua onipotência, ele ordenou o exército chamado igreja a pregar as boas novas. Nós somos o único exército do mundo que temos dois paradigmas que geram tristeza, ânsias e vômito. Primeiro, como nós podemos perder uma guerra sendo que Cristo nos deu total vitória? Como isso é possível? Ensina você. Segundo ponto, nós somos o único exército do mundo que mata os soldados feridos no campo de batalha e os abandona. Único. E pregamos o amor. E pregamos o amor. E pregamos o amor. Que essa história venha mudar no nome de Jesus. Amém? Bom, aqui nós temos uma gravura. Se vocês verem atrás tem um templo, né, de Salomão. Certo? E tem um leão. Uma gravura simbólica, e aqui embaixo está escrito na verdade, um poema, seja um mistério a ser revelado se fosse orar nessa madrugada. Ele sempre estava lá, só não foi percebido. Na nossa vida não é diferente. Cristo sempre está lá. O problema é perceber. O problema é perceber. Eu pedi a Deus na madrugada de sexta para o sábado um sinal. Deus disse: eu vou lhe dar 7. Tá bom? Eu falei: glória. Deus não deu.
Hoje, Deus meu, só fiquei maravilhado. E é assim, não é um detalhe. É um detalhe. Vale a pena essa comunhão, é um detalhe. Como Deus pode dar 7 sinais que eu não falei para ninguém, iguais. Você sempre me diz, só eu e Deus. Ele dá sinais. Prova disso, para encerrar, quando eu dava aula no ano de 2008, na Avenida Cruzeiro do Sul, um dia nós estávamos, isso era uma terça-feira, eu estava conversando com os meus alunos e tinha um aluno que falou: "Pô, estou muito triste, e a sala lotada. Eu tenho orado muito, tenho me santificado, tenho obedecido o curso, mas Deus não fala comigo." Como Deus não fala com você, rapaz? Deus que é onipotente, onipresente, como Deus não fala com você? Aí eu entrei numa questão que os alunos ficaram meio pé lá, pé atrás e não deram muito crédito. Falei, o problema não é que Deus fala, mas a nossa sensibilidade é um lixo. E não fazemos nada para aumentar essa sensibilidade de Deus e ouvi-lo claramente. E tem mais, Deus falou no meu ouvido, diga para eles que quinta-feira eu vou provar para vocês. Falei, tem mais, Deus manda aqui dizer que quinta-feira que vem eu vou provar para vocês o que eu estou falando aqui. O tempo passou e quinta-feira eu fui dar aula, eu dava aula 2 vezes por semana lá. Cheguei bem cedo, entrei no escritório pastoral, a sala de aula era mais à frente. Deus me disse aos ouvidos: escreva no quadro o que eu lhe disser. Aí eu fui escrever e Deus falou assim: letras pequenas. Padre Nobre. Dá para ler daí? Aí beleza, deu 8 horas da manhã, os alunos chegou, imagina que a coisa chegou todo mundo, beleza. Aí Deus falou assim para mim: você fica lá na conta. E eu fiquei no escritório lá, só observando. Vamos colocar um número aqui, vai, 40 alunos, para você entender. Dos 40, apenas 3 se levantaram, vieram no quadro com a Bíblia em caderno e caneta. E anotaram. E leram. Se sentaram. 3 de 40. Sobraram? 37. Dos 37, 30 viram, mas não tiveram coragem de anotar e muito menos abrir a Bíblia para ler. Ou seja, Deus estava ali falando e ninguém percebeu. 30 e 7, nossa, eu nem vi. Nem viram. Aí eu falei, tá vendo, gente? Tem coisa mais poderosa, tem mais poder, isso é mais poderoso que o profeta. Ele diz o Senhor. É mais poderoso a palavra do que o profeta. Deus está falando com você aqui, ó. E tu percebeu? O problema não é que Deus deixa de falar, Deus fala, só que você é uma múmia. Vive com a cabeça, você quer o quê? Que Deus desça montado em um querubim? Oh, eu sou o Senhor dos céus, Deus Todo-Poderoso, ali aqui por causa de ti. Nossa, como você é importante, cara. Nossa, como você é importante. Existem homens de Deus que pisaram a planta dos seus pés na terra, que marcaram séculos e gerações, e não tiveram essa experiência que você vai ter. Não é assim, não, meu irmão, tem que plantar muito, comer muito arrozinho, muito feijão. Deus está falando, mas a pessoa não tem sensibilidade. Ah, Deus não falou comigo, falou. O problema, meu irmão, é que você espera ouvir a voz de Deus limitado, e Ele é ilimitado. Ele vai falar com você, mas Ele é tão poderoso que Ele fala com você na boca de um lírio. Ele fala com você na boca de um lírio, você não percebe. Ele fala com você através de umas palavras ditas pelo mendigo debaixo da ponte. Você está entendendo? Ele pode falar com você, meu irmão, com sinais da natureza de tanta coisa. Tanta coisa. Para-choque de um carro, uma vez Deus me deu um sinal, falou comigo com um para-choque de um caminhão. Estava escrito lá, eu estou contigo para, continua na guerra. Nossa! Não fala, o problema é a sensibilidade. Amém? Bom, coloquem-se de pé.
Eu vou deixar aqui, quem vai falar com alguém nessa sexta-feira. Se eu ligar na tua casa, no telefone, você me faz uma pergunta, e essa pergunta depende da tua vida. Na hora que eu vou te dar a resposta, você faz isso aqui, ó. Você vai ouvir? O telefone precisa ficar? A boca, menino. É assim? Tu pede a Deus na oração, Senhor, fala comigo, me dá um sinal, tá? Tem Espírito santificado. Depois você Deus fala comigo, amém. Eu tenho na tua resposta. Vai fazer o que? Vai assistir novela? Saiu, meu irmão, o fone para longe. Deus fala desse jeito aí. Lá, meu queridinho, ó. Eu não sei quem é que está te treinando, cara. Eu só tenho dó da tua alma. Aprenda o que está sendo dito aqui no nome de Jesus Cristo e vive uma vida de poder com Deus. Tem uma vida de poder com Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te exalto, te glorifico. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um presente neste lugar. Amar, meu Deus, a fortaleza de Satanás destrua completamente o império das trevas. A revelação do Altíssimo venha sobre as nossas vidas agora. Tua palavra permaneça guardada e escrita. As tábuas do nosso coração, Pai, eles tiveram, meu Deus, a paciência de ficar aqui por alguns minutos a mais. Multiplica essa sabedoria e essa missão. Pois os teus servos vieram aqui porque eles têm fome da tua palavra. Honra-os agora, porque eu não estou aqui à toa e os teus filhos vieram porque me amam. Faça, meu Deus, resplandecer a unção do teu Espírito sobre as nossas vidas agora e amarra toda a operação de Satanás. Na próxima segunda-feira, Senhor, buscar em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.